A paz do Senhor, meus irmãos, e quem vos fala é o presbítero Márcio Cruz. Nós estamos comentando as lições da Escola Bíblica Dominical e hoje é a lição de número 11, a lição de número 12, desculpe. A lição de número 12, que tem como título O Mundo Vindouro. E essa lição é a lição justamente da aula de domingo e de segunda-feira em algumas congregações. E eu quero convidar você a nos acompanhar, dar o seu like, dar a sua curtida no nosso canal, convida mais pessoas para participar, você pode mandar perguntas e a gente vai dentro do possível responder as perguntas dos irmãos. A lição de hoje, que vai tratar do mundo vindouro, o texto áureo dela diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse capítulo número 21, versículo 1. A verdade prática nos diz: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. A leitura bíblica em classe você vai encontrar em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O objetivo principal da lição de hoje, a lição número 12, que o título é O Mundo Vindouro, o objetivo principal é expor a doutrina bíblica do milênio, do juízo final e da nova criação de todas as coisas. Para isso, ele está dividido em 3 subtópicos, que vão ser descrever a doutrina do milênio, explicar o juízo final e esclarecer a doutrina bíblica da nova criação. Então, o nosso objetivo principal é falar sobre isso. E aí, meus irmãos, eu gostaria de começar falando que quando a gente vai falar do novo mundo, a gente está falando aqui de algo que já aconteceu após o arrebatamento da igreja. Então a gente precisa recapitular, lembrando que o arrebatamento da igreja vai ser a segunda vinda de Cristo. Ela é dividida em 2 partes. A primeira é o arrebatamento da igreja, que esse é o rapto, onde serão todos aqueles que servem a Jesus fielmente serão arrebatados aqui da terra, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e eles ambos juntos chegarão ao encontro do Senhor dos Ares. Essa foi a lição passada. Na lição de hoje a gente está tratando da segunda parte dessa ressurreição, dessa vinda de Cristo, porque ele vai haver o rapto e em seguida vai haver a volta de Cristo, que é aquilo que a palavra de Deus nos diz que todo olho verá. Então esse daí ele vai estar no Monte Sião, e todas as nações vão ver. Daí em diante vai ter início o milênio. Então, o que é o milênio? Para fazer uma descrição do milênio, eu precisaria dizer para os irmãos o seguinte: o milênio vai ser um período de 1000 anos que Deus, através de Jesus Cristo, irá estar governando toda a terra. E esse governo milenial, ele vem acompanhado dos seus santos, conforme a palavra de Deus. E ele vem justamente para implantar esse reino milenial aqui na Terra, esse reino que ele tem algumas características próprias. Por exemplo, o reino milenial, ele vai ser repleto de alegria, conforme Isaías capítulo 9, versículo 3 e 4. Glória, conforme Isaías 24, 23. Vai ter justiça, Isaías capítulo 9, versículo 7. Também conhecimento pleno, Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Instruções e orientações para todas as nações da terra, Isaías 2, 2 e 3. Fim da maldição sobre a terra e a eliminação de toda a enfermidade,
conforme Isaías 65:20. Harmonia no reino animal. Então, entre essas, existem várias outras coisas que vai estar acontecendo durante esses 1000 anos em que Cristo estará reinando aqui na Terra, porque toda a ordem, todas as diretrizes da Terra emanarão de Israel, aonde Cristo instalará o seu reinado. E esse é um reinado de justiça, gozo, paz e alegria. Toda a humanidade vai ter a oportunidade de participar deste momento. Interessante saber que durante esse período da ressurreição do milênio, milenial, Satanás estará preso, né? Conforme a palavra de Deus nos afirma, Satanás será preso durante 1000 anos, enquanto Cristo estará reinando aqui na Terra. Haverá também longevidade, ou seja, as pessoas irão viver um período de tempo bem maior, né? E não estarão acometidos das enfermidades que nos assolam hoje em decorrência das astúcias das coisas do inimigo. E de Cristo e de Sião partirá toda a lei e toda a ordem. Então essa é a primeira parte da nossa lição, que vai tratar justamente do milênio. E eu gostaria até de falar algo mais a respeito, eu quero que você acompanhasse, algo que eu achei aqui muito interessante. Diz o seguinte: o retorno de Jesus, com poder e grande glória, e vivamente descrito em Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com um cetro de ferro. Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste da sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está em Apocalipse 19, do 11 ao 16. O cavalo branco indica que Cristo virá como um poderoso conquistador, fiel e verdadeiro. Significa que ele é o genuíno e real. O mesmo Jesus, a palavra viva, que nasceu em uma manjedoura, suas vestes pintadas de sangue, apontam para o fato de que ele é o mesmo que morreu na cruz, as regerá com cetro de ferro. Isso juntamente com o fazer guerra, empunhando uma aguda espada, será com o cumprimento de Daniel, capítulo 2, versículo 34, 35, 44, 45, onde a pedra destruirá os reinos deste mundo e se tornará um reino que encherá a terra inteira. As vestiduras de linho finíssimo do exército que o seguirão identificam como a igreja, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 14, o qual desde o tempo do arrebatamento estará com ele, estará com o Senhor para sempre, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Então por aqui você já percebe que o milênio vai ocorrer aqui na Terra, Jesus Cristo virá com um exército, e esse exército é justamente a igreja que foi arrebatada, que passou a estar com o Senhor durante o arrebatamento da igreja. O ponto 2 da nossa lição, melhor, no ponto 1 da nossa lição ainda, além dessa descrição do milênio, nós temos sobre a questão da ressurreição dos mortos. Nós precisamos entender, a Bíblia nos ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. A gente pode ver isso em Daniel 12, 2, João 5, 29 e Atos capítulo 24, versículo 25. Também, mas em Apocalipse ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre essas ressurreições, entre esse momento de ressurreição. Porque o que é que vai acontecer para você entender?
O arrebatamento da igreja vai subir o povo daqui, vai ser arrebatado e vai estar com Cristo nos ares. Enquanto esse povo estiver com Cristo passando pelas bodas do Cordeiro, ou melhor, pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro, aqui na terra estará acontecendo 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos de tribulação tremenda. Após isso, Israel vai clamar pedindo o Messias e vai reconhecer a Cristo, porque eles vão ver Cristo descendo com a sua igreja, conforme o texto que nós lemos de Apocalipse, em cavalos brancos, de vestes brancas, e eles vão ver a marca de que os transpassaram, ou seja, as mãos furadas de Cristo, e eles vão perceber que realmente o Cristo que eles crucificaram é o que está voltando em glória. Quando isso acontecer, a igreja foi arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitaram e estarão com eles. E aí vai acontecer algo extraordinário. O Senhor vai implantar o reino milenial aqui na terra. E aí nós precisamos ver, depois dessa questão, nós temos o reino durante 1000 anos, em que Cristo vai estar reinando e governando. Depois disso vai vir o juízo final, que é a lição, o ponto 2 da nossa lição, que vai tratar sobre isso. É conhecido como juízo final ou o juízo do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 21. E vi um grande trono branco. Aqui está julgado os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Isso mostra que ficarão de fora os crentes da primeira ressurreição, pois eles já não fazem parte do reino eles já fazem parte do reino de Cristo com os seus corpos glorificados, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá depois de 1000 anos de reinado de Cristo, conforme Apocalipse 27. Deus enxugará, Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo, o Pai, e o Pai julgará, e o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o juízo. Então, precisamos entender aqui qual é esse processo, o que é que vai acontecer. Após os 1000 anos, Satanás será solto e sairá enganando as nações, e muitos o seguirão. Então, vai iniciar-se o juízo final, o grande trono branco. Quem é que vai estar neste julgamento? Os crentes que foram arrebatados não estarão. Os que morreram na esperança de Cristo também não estarão. Por quê? Porque eles ressuscitaram no arrebatamento da igreja. Eles ressuscitaram e eles voltaram com Cristo e estão reinando durante o milênio. Então quem ficará? Quem é que vai se levantar nesse último juízo? Todos aqueles do Antigo Testamento e do Novo Testamento, da atualidade, que morreram sem Cristo. Esses que morreram sem Cristo, eles vão aguardar o grande trono branco, que é o juízo final, aonde vão ser julgadas todas as coisas que fizemos e que deixamos de fazer. Porque os livros se abrirão, e vai se abrir ainda outro livro, que é o da vida. Quem for achado no livro da vida, esse ainda terá parte com Cristo, mas quem não for, já estará condenado. Interessante que o julgamento não é uma menção de vivos no juízo final, e sim mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os grandes e pequenos não se refere à idade, adultos ou crianças, mas ao status, pessoas de todas as classes sociais. Todos eles serão julgados com base na obra registrada neste livro. O resultado deste julgamento é a condenação eterna. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não existe aqui lugar para sono da alma, nenhuma segunda oportunidade, muito menos para o aniquilamento. Então, são alguns conceitos que se dizem por aí, e nada disso existe porque a Bíblia não fala deles. Então o que vai acontecer é que serão julgados todos os vivos, todos os mortos, grandes e pequenos. Então todos passarão por esse, exceto aqueles que nós já falamos. Mas aqueles que passaram pelo milênio, aqueles que se rebelaram contra Cristo quando Satanás foi solto, todos esses estarão sendo julgados nesse grande trono branco. O destino dos ímpios.
O inferno, descrito como um lago de fogo ou ardente lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse 19, 20, esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Não é para seres humanos, mas será o destino final dos perdidos por causa da incredulidade e da desobediência. Então todo incrédulo e desobediente será lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para os seres humanos. Mas todos os seres humanos que entraram pelo caminho da desobediência, pelo caminho da rebelião, da mentira e do engano, todos esses serão lançados neste lago de enxofre, de fogo e enxofre. Então, há alguns termos gregos e hebraicos, né, o Hades, o Geena, né, que são locais que os judeus acreditavam e tal, mas tudo isso se refere ao inferno, à condenação eterna que vai acontecer na vida daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Então, quanto a isso, a gente precisa entender algumas coisas bem interessantes com relação ao juízo final. Deus, ele não vai permitir que ninguém diga que não houve oportunidade, né? Por exemplo, no final desta vida, o que acontecerá? Você já parou para pensar? É uma pergunta que todo mundo faz. O que vai acontecer na minha vida depois? Vejamos o que a Bíblia nos fala. O que acontece por ocasião da morte? Ela é uma separação entre o corpo e a alma. É o salário do pecado, conforme a palavra de Deus. É a manifestação final do pecado. No entanto, Cristo venceu a morte, anulando as consequências através do seu triunfo na cruz. Apesar de tudo isso, muitos ainda preferem a condenação eterna. Eu lhe convido, meu irmão, meu amigo, a refletir sobre isso. Porque a condenação é algo real para todo desobediente. Então procura ver como está a situação da tua alma, da tua vida, né? Em nome de Jesus. A lição continua falando, e nós temos o tópico 3 da nossa lição, que vai tratar sobre a nova criação. E o que é a nova criação? Um novo céu e uma nova terra. O quadro descrito no texto da leitura bíblica em classe, que nós lemos, diz respeito à nova criação, ou seja, não se trata, pois, de uma renovação ou de alguma restauração, mas de tudo ser novo. Eis que faço nova todas as coisas, a gente vê isso no verso 5. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais recordação. Essa promessa reaparece no Novo Testamento. O velho mundo vai desaparecer por causa da contaminação por causa da contaminação. Os céus e a terra não poderão resistir à santidade e à glória de Deus. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. Então, vai acontecer, após o grande trono branco, justamente quando for instaurado o grande trono branco, a terra e o céu fugirão da presença de Deus, porque Deus é santo, e a terra foi contaminada por essas coisas. Então, todas essas coisas vão deixar de existir e o Senhor fará novas todas as coisas. E nesse novo que Ele vai fazer, não haverá mais o mar e não vai haver sol, porque o próprio Cordeiro será a luz para todas as nações. Então, nós percebemos que, e outra coisa interessante, nós lemos que vai vir a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E é uma Jerusalém que ela tem uma dimensão extraordinária, ela tem aproximadamente 2.200 quilômetros, só que são 2.200 quilômetros quadrados. E esse é um local separado para os santos morarem. E ela vai descer para estar na nova terra e no novo céu que o Senhor estará fazendo para todos aqueles que forem fiéis. Então, essa eternidade, com isso é instaurada a eternidade. Ou seja, nós vamos ter, primeiro, um novo céu e uma nova terra, em seguida a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, e após a nova Jerusalém, o eterno lar de todos os santos salvos em Cristo. O próprio Cristo estará continuamente com os homens. Então,
Deus habitará, Deus estará sempre com os homens a partir deste momento. Então, para a gente entender, em resumo, precisamos compreender que o processo final do novo mundo, da nova criação, ele vai acontecer primeiro o milênio. Após o milênio vai haver a desobediência de parte da humanidade, porque Satanás vai ser solto e vai enganar muitos. Após isso vai ser instaurado o grande trono branco, onde vai ser julgados todos os mortos, grandes e pequenos, né, que passaram pelo milênio e que desobedeceram, e todos os que morreram sem Cristo estarão diante desse trono para o seu julgamento. E quando for instaurado o trono branco, terra e céu fugirão, tudo se desfará e vai haver aquele julgamento. E após esse julgamento o Senhor fará novos céus e nova terra e uma nova Jerusalém, onde os santos irão habitar, e de lá partirá a ordem para toda a nação. Interessante é que isso vai ser eternamente. Não vai haver mais pranto, mais dor, mais lágrimas, porque o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Ele estará para sempre conosco. Essa é a nossa esperança. Estarei, meus irmãos, dentro de em breve, gravando outros vídeos. Como esse tema é um tema muito profundo, eu vou gravar mais 2 vídeos, um falando só sobre o milênio, um falando só sobre o juízo final e um falando só sobre o trono branco. Então serão 3 vídeos. Enquanto isso, você curte, dá um like aí, né, manda um joinha. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.